Estamos na nossa escola dominical estudando a nossa lição de número 8, Salvação, Solução para o Pecado. Já falamos sobre a natureza do pecado, sobre a origem do pecado, enfim, a compreensão bíblica sobre o pecado que não combina e não reafirma ou afirma nada do que é dito hoje modernamente na sociedade, que o pecado é apenas uma falha, é apenas um defeitozinho. Não, pecado é desobediência contra Deus. Não é isso, pessoal? Pecado é uma ofensa contra Deus. Mas a nossa revista também traz as consequências do pecado. Aquilo que o homem semeia, o homem vai colher. Então o pecado traz consequências. É por isso que eu sempre falo para as pessoas que o pecado, ele é retratado no perdão e Deus perdoa. Mas Deus não retira as consequências do pecado. Você sofre as consequências do pecado. Deus até te ajuda a superar as consequências, mas você passa por elas. Uma pedrinha no lago cria uma onda pequena. Um meteoro no oceano causa o quê? Uma tsunami que pode alastrar e derrotar e destruir uma nação. Então, um pecadinho traz consequências na vida pessoal, na vida familiar. Todo pecado traz consequências. E vamos falar um pouquinho das consequências do pecado. Quem poderia falar um pouquinho sobre as consequências do pecado? E pastor, eu posso aqui o primeiro tópico que é a morte espiritual. É assim, isso é muito triste, né? Quem tem que estar morto espiritualmente, porque a pessoa quando está bem espiritualmente, ela consegue orar com fé, ela consegue andar sem medo, consegue ser feliz. E aqui, a morte espiritual, ele fala até aqui no final. Fala sobre várias coisas aqui, né? Fala sobre a história de Adão e Eva, mas aqui no final ele fala assim: o homem sem Deus fica depravado. É só observarmos as terríveis condições da sociedade atual. É verdade. É porque é o seguinte, o pecado, ele traz a morte espiritual. Nós observamos que Adão pecou, morreu espiritualmente. Mas Adão viveu até os 930 anos. Está dito lá na Bíblia que fisicamente ele viveu até os 930 anos. Mas a morte espiritual foi instantânea. É a separação de Deus. E o homem separado de Deus perde o seu referencial, perde a sua orientação, perde a direção, perde a vida. E se torna um homem cada vez mais depravado e destruído espiritualmente. A segunda consequência do pecado, que está colocada na nossa lição, é o item 2, doenças e enfermidades. Deus não criou o homem para ter moléstias, para ter cânceres, para ter vírus, bactérias. Deus criou o homem perfeito. Mas o pecado afastou o homem de Deus e deste ambiente que Deus tinha criado para o homem, condições físicas e condições perfeitas, genéticas perfeitas. Porque quando o homem peca, há toda uma alteração na natureza, há uma alteração genética. E o homem passa a sofrer as consequências hoje como doenças terríveis, como a AIDS. E hoje nós enfrentamos todas estas moléstias, além da morte física. Além da morte física. O homem morre espiritualmente, mas devido à própria limitação física, o homem acaba morrendo. Principalmente porque já estudamos, ele não tem mais acesso à árvore da vida, como tinha no jardim. Então o homem vai morrer. Todo homem vai morrer fisicamente. Mas nós temos uma terceira consequência do pecado, que é a destruição ambiental. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Estou achando interessante que nessa questão da destruição ambiental, que atualmente está muito em voga, que a sociedade está sendo destruída em relação ao meio ambiente, busca muito a questão da sustentabilidade, e quando a gente olha na palavra, desde muito tempo, vem essa questão da destruição ambiental. É verdade, Daniela. Você observa que o pecado, ele não só traz consequências para a vida do homem, para a sociedade, mas para a própria natureza. Então, se você ler Romanos 8, 19 a 22, está escrito lá que a natureza geme e está com dores de parto. E ela aguarda a redenção. Então, na vinda de Jesus, não só o homem vai ser redimido, ser tirado dessa situação caótica em que vive, mas o cachorro, a vaca, o boi, a natureza, os rios, os oceanos que estão aí contaminados com lixos atômicos, serão todos restaurados, porque Deus ama a natureza. Deus criou, inclusive, em primeiro lugar, a natureza, depois que Ele criou o homem. E o homem, como pecador,
se tornou ganancioso, se tornou avarento, egoísta, e ele começa a destruir tudo à sua volta. Um homem fora do amor de Deus, ele não respeita os animais, ele não convive com o ambiente, não tem responsabilidade social, contamina tudo, e o desmatamento, né, a irresponsabilidade e tudo mais. Por último, vamos falar um pouco sobre a outra consequência do pecado, que é uma das mais graves, que é a punição eterna. Quem poderia falar? Posso. Você, Júnior? Sim. Pastor, a gente já sabe que o salário do pecado é a morte. E isso gera para a eternidade, porque, como foi dito aqui no primeiro ponto, é a morte espiritual, que é eterno. Mas nós já sabemos disso. Só que eu queria saber, a pessoa que peca inconsequentemente, qual que é o resultado para ela? Qual que é a resposta para ela? Olha, o pecado, ele tem uma consequência imediata. Você peca contra Deus e, se você não for perdoado, não se arrepender, você morre espiritualmente e vai se afastando de Deus. Então, o pecado traz uma consequência imediata, que é a perda da vida e da comunhão com Deus. E a consequência, além das que nós já falamos, consequência para a sociedade, para a natureza, para a família, tem a consequência final, que é a punição eterna. Todo mundo que morre sem Cristo, que é o nosso Salvador, Jesus é a única solução para o pecado, o perdão de Deus vem através de Jesus, que é o único Salvador. Se a pessoa morre sem Jesus, sem salvação, ele então vai para o castigo eterno. Todos os que morrem sem Deus, tem muitos textos na Bíblia, como João 3,16, que é um texto muito conhecido na Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. E Mateus 25:46, que diz que o inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas, se por opção o homem seguir os conselhos de Satanás, as orientações do diabo e seguir o seu caminho, logicamente também vai ser condenado no castigo eterno e vai ser punido para sempre, uma vida eterna sem Deus. Da mesma forma que o justo, quando morre fiel a Jesus, vai para os braços de Deus, o ímpio, aquele que não obedece a Deus, vai já para o castigo eterno. E aí não tem mais esperança, não tem mais intercessão pelos mortos, porque a Bíblia não orienta nada disso. Tá certo, Júnior? Entendido? Então, vamos parar aqui e já voltamos com mais um bloco, finalizando a nossa lição, falando sobre a vitória sobre o pecado.